Olá, bom, quero falar hoje sobre liberdade financeira. Liberdade financeira, independência financeira, duas coisas que são parecidas, mas que têm uma sutil diferença importantíssima para o seu processo de viver uma vida mais tranquila financeiramente, construir a sua jornada de uma forma assim, sem estresse. Enfim, aguarde um minutinho que você vai ver o quanto isso tem a ver com todos nós no dia a dia, tá? Bom, antes disso, eu te convido para te inscrever no canal, se você não é inscrito ainda, dê o seu like, comente, compartilhe, também me siga no Instagram, no Telegram, tá? E conheça também o meu curso de finanças pessoais. Nesse curso eu mostro muito em detalhes aquilo que eu vou estar mostrando aqui da independência financeira, da liberdade financeira, que é o maior objetivo do ponto de vista da educação financeira que deveríamos ter, tá? Deveria ser uma das aulas número 1 quando nós começássemos a compreender um pouco do mundo que a gente vive nas escolas, né? Então nas escolas deveria se mostrar isso aí. Bom, mas quando se fala em liberdade financeira, o que isso vem à mente? Tá? O que você, nesse momento que está ouvindo isso, o que você pensa? Tá? Liberdade ou escravidão, você poderia comparar. Tá? Bom, aqui estamos falando de liberdade financeira, tem a ver com o dinheiro. Tá? Então, liberdade do ponto de vista financeiro é aquilo que faz com que o que me permite, qual é a distância, qual é o espaço que eu tenho em relação ao dinheiro que eu tenho poder comprar. Quanto que esse dinheiro ele cobre das minhas necessidades, o quanto que eu consigo guardar para o meu futuro, para a minha construção de futuro. Então a liberdade ela está relacionada então ao dinheiro ganho hoje, né? Então se você consegue fazer isso de forma controlada, você tem uma liberdade controlada, mas tem liberdade. Quando você tem dívidas, você já não tem essa liberdade, você já ficou de uma forma escravizada, tá? E torturante pelas dívidas, pelo processo que isso representa, que é uma outra história que eu não quero levar agora aqui nesse primeiro momento. Quero falar sobre, então, esse estado de você ter liberdade. Como é que você faz isso? Bom, já sabe que é o dinheiro aquele que você tem para você comprar, para você realizar aquilo que você precisa na sua vida, com a sua família, com aquilo que você deseja. Ao mesmo tempo, você precisa construir então ativos para você ter no futuro, manter essa liberdade e ter aquilo que seria a independência financeira. Nesse momento futuro, você não precisa então trabalhar, gastar o seu tempo para isso acontecer. Você vai ter aquele estado em que o que você fez vai gerar o que você precisa. Bom, e o tamanho de liberdade também, isso é muito relativo. Quer dizer, não existe aquela liberdade absoluta. Você não pode ser dono do mundo, não pode ser dono de ilhas. Isso é uma coisa que eu, mesmo como milionário, 5 aviões, essas coisas absurdas, claro que não cabe. A liberdade ela tem um certo limite e é importante a educação financeira para ajudar a criar os parâmetros para isso. Tá? E é o que eu trato aqui e é importante relacionar com o que eu estou falando. Então, liberdade financeira é você buscar, num primeiro momento, pelo seu trabalho, um estado em que permita você construir, ter hoje, por exemplo, aquela tranquilidade de poder estar dentro do seu padrão, os seus ganhos e os seus gastos, e ao mesmo tempo você ter também a tranquilidade de olhar para o futuro e visualizar o futuro que você quer ter. Bom, isso tem a ver com os sonhos, os projetos de vida, os seus projetos financeiros. Não só olhar o passado, você olha o futuro também. Então a liberdade não é uma linha do tempo, né? Então o hoje para o futuro, sem a influência do passado, porque muitas vezes viemos de momentos de família, uma situação de pobreza, de dificuldades, de ensinamentos muito negativos em relação ao dinheiro que a gente conhece. Bom, então, trabalho, hoje você, por exemplo, a grande maioria das pessoas trabalha por um período, numa primeira fase, vendendo o seu tempo dia a dia, né, a sua energia, trabalho, para receber dinheiro e com isso, então, ter a liberdade, tá? Se fizer de forma organizada. Bom, então esse é o primeiro momento. No futuro, você vai querer também continuar com a liberdade, né? E essa liberdade vai ser de acordo com aquilo que você construiu de ativos que vão gerar para você a renda. Então você não vai, a independência financeira, você não vai precisar trabalhar. Você vai ter o dinheiro trabalhando para você, como a gente diz, né? Então essa é a pequena diferença. Liberdade você vai ter sempre,
tá? Depende do tamanho que você consiga construir, que você deseja, que você sonhe, tá? E a independência financeira, ela vem naturalmente no segundo momento. Bom, o grande problema que é importante a gente falar aqui é de que nós não fomos ensinados, e está aí esse momento agora para a gente pensar, não fomos ensinados a, então, fazer com que a gente consiga trabalhar o dinheiro e fazer o trabalho que gera dinheiro. Ou seja, nós nos envolvemos muito com o fazer o trabalho e como empregado, por exemplo, para outras pessoas, tá? Ou envolvido no trabalho como autônomo mesmo e desenvolvendo o lado profissional e ganhar dinheiro, e isso se faz com uma certa... muitas pessoas fazem muito tranquilamente, mas não tem o tempo suficiente para pensar nesse dinheiro, que é a educação financeira, que é o que vai fazer com que eu, na verdade, tenha no dia a dia, no futuro, uma situação também de liberdade. Então, o tempo gasto em fazer o dinheiro, ele, se não tiver uma parte pensando no que você quer com ele mesmo, então você pode estar, na verdade, criando um bloqueio que vai se comprometer e vai gerar sérios problemas mais adiante. Bom, então esse envolvimento você pode diminuir, tá? No sentido de que você encontre naquilo que você faz a sensação de bem-estar. Você está feliz com o que você está fazendo e você nem percebe que isso é um trabalho. Então, isso já é um bom sinal de que você não está assim tão comprometido. Tá? Você está comprometido do ponto de vista de ter liberdade financeira, de fazer dinheiro, você ama aquilo que gosta, então o dinheiro flui para você. Tá? E, ao mesmo tempo, você associa a isso o processo que é importante da educação financeira. Separe um tempo para trabalhar o dinheiro. Bom, então trabalhe como se estivesse se divertindo. Né? Eu gosto de uma frase que o Laí Ribeiro, uma vez eu vi, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: o que você faz por diversão, muitas vezes, tem gente que faz por profissão. Tá? Isso me fez pensar e talvez ilustre bem o que eu quero dizer do ponto de vista de você se divertir. Ao mesmo tempo, você saber que está dentro de uma profissão, tá? Dentro daquilo que você gosta. Então, essa identidade que precisa ter. Bom, para ter liberdade, então, você vai definir também, por exemplo, você pode muitas vezes pensar que a escolha de uma profissão, por exemplo, se eu fosse médico, eu, por exemplo, na minha infância, via aqui na cidade que eu morava, eu já falei isso em outro vídeo, engenheiros e médicos pareciam serem então, as profissões escolhidas dos deuses, né? Mais tarde eu fui ver que alguns deles, né, tiveram depois que aquele momento passou, eles tiveram, na verdade, um final, do ponto de vista financeiro, bastante desastroso. Então não é a profissão escolhida, e sim o que você, independente do que você vá fazer, você pode chegar nesse estado de liberdade e independência financeira, não preso à profissão. Claro que se você tiver escolhido essa profissão e ao mesmo tempo você viver vibrando e gostando do que você faz, você vai igualmente conseguir esse estado de liberdade financeira. Então, mas não é dependente disso. Outra coisa é a escolaridade, que muitas pessoas pensam, bom, mas eu não consegui estudar, eu não consegui chegar num nível de universidade, fazer pós-graduação, doutorado. Bill Gates não concluiu a universidade. Tá? E é um dos homens mais ricos do mundo, todo mundo sabe disso. Então, isso não é um condicionamento também para você fazer dinheiro, para essa liberdade financeira e essa independência financeira. Bem, concluindo, para não me estender muito mais, duas coisas então para a gente levar em conta aqui é o seguinte: você, para chegar na liberdade financeira e também, paralelo a isso, ter em mente a independência financeira, é você fazer o que você gosta, você amar aquilo que você faz. Então, essa é a fase que você precisa ter. E, junto com isso, você tem que ter os seus sonhos bem definidos e um projeto financeiro que ande junto com essa forma também de viver, de trabalhar, de ganhar dinheiro. Bom, basicamente, essa é a ideia do vídeo de hoje, falando de liberdade financeira, independência financeira e o comportamento que precisamos ter para nós atingirmos esse estado aí. Tá bom? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Sucesso e prosperidade.